Boa tarde. Nosso assunto hoje será torque. Introdução. A maçaneta de uma porta é colocada em uma posição afastada da dobradiça da mesma, pois ali a abertura ou fechamento da mesma ficam facilitados. Se, ao contrário, a maçaneta fosse posta próximo à dobradiça, o ato de abrir ou fechar a porta seria mais difícil. Além disso, uma pessoa, ainda que instintivamente, aplica sua força muscular de forma o mais perpendicular possível à porta para abri-la ou fechá-la. Então aqui temos um desenho, uma vista superior, que nós temos a parede, a porta, a dobradiça está aqui e aqui está a maçaneta. Então, a maçaneta ela é colocada longe da dobradiça. Se ficasse aqui próximo, o ato de abrir ou fechar essa porta seria mais difícil. Então, para facilitar, ela fica posicionada o mais afastado possível da dobradiça. E a pessoa, quando puxa ou empurra a porta, ela o faz normalmente de forma o mais perpendicular possível para facilitar o ato de abrir. Então, a porta vai fazer esse deslocamento aqui, enquanto a pessoa puxa a porta perpendicularmente a ela. Esse princípio é semelhante a quando usamos uma chave de boca para apertar ou afrouxar um parafuso, por exemplo. Certo? Nós seguramos a chave de boca o mais longe do parafuso possível e aplicamos a força perpendicularmente à chave. Então vejamos, torque é uma grandeza vetorial que mede a tendência de uma determinada força aplicada a um corpo em fazer o mesmo sofrer uma rotação. O torque depende da intensidade da força, da distância do seu ponto de aplicação ao eixo de rotação, bem como da direção que essa força é aplicada. Na existência de vários torques, devemos somá-los a fim de obter o torque total. A unidade do torque é o Newton vezes metro. Vejamos essa figura aqui. Isso aqui é um corpo, certo? Aqui, no ponto A, existe um eixo perpendicular ao plano da figura, certo? O que permite que esse corpo rotacione, gire em torno do eixo. E aqui nós estamos aplicando uma força F, nesse ponto B. Então, e aqui a distância entre o ponto A, onde está o eixo, e o ponto B, onde está sendo aplicada a força, nós fazemos um vetor posição R, certo? Então, nós temos aqui a força e aqui o vetor posição. Entre eles existe este ângulo φ, certo? Então, vamos lá, o que eu comentei. Eixo de rotação perpendicular ao plano da figura, passando por A. Ponto de aplicação da força, ponto B. A força está aqui em azul. Reta que passa pela força, nós chamamos de linha de ação da força. Ângulo φ fica entre a linha de ação da força e é o ângulo formado entre a linha de ação da força, ou seja, e o vetor posição, ou seja, é o ângulo entre os vetores F e R. E o torque, por definição, é o produto vetorial entre esse vetor posição R e a força F. Certo? Se formos ver em módulo, o torque será R vezes F vezes seno φ. Vejamos essa figura agora. Mesma figura anterior, certo? Só que estamos destacando outros elementos aqui. O braço da alavanca. Distância perpendicular entre a linha de ação da força e o eixo de rotação, do ponto A ao ponto C, certo? Então você prolonga aqui a direção da força, do vetor força, e a distância dessa linha de ação da força e o eixo. Então, essa distância de A até C chama-se braço da alavanca. Né? Podemos representar como R perpendicular. Aqui é um ângulo de 90 graus, certo? Se aqui é o ângulo φ, aqui também onde eu estou mostrando, nós temos um ângulo oposto pelo vértice,
que também tem valor φ. Logo, o valor de R perp do braço da alavanca é o tamanho de R, o módulo de R, vezes o seno de φ, por causa desse triângulo retângulo aqui. Então, o torque será a força vezes R seno φ, certo? Assim que calculamos. FR seno φ. Vejamos agora essa outra figura. A força, ela pode ser decomposta em duas. Uma força tangencial, que é perpendicular ao vetor R, e essa força tangencial é que faz com que o corpo gire em torno do eixo. E também a decompomos na força tangencial e na força radial. A força radial tem a mesma direção de R, então não afeta a rotação. Essa força radial não faz com que o corpo gire, ele simplesmente está puxando o corpo. Quem faz que ele gire é F tangencial, ou seja, a componente tangencial de F. Essa componente tangencial, se nós observarmos aqui o ângulo φ, ela será F seno φ, desse tamanho, que é igual a esse, já que são paralelas. Então, F tangencial é F seno φ. E, então, nosso torque fica F seno φ vezes R, a mesma expressão. Certo? Então, podemos usar qualquer um dos artifícios. Usar o braço da alavanca ou podemos decompor a força em uma força tangencial e uma força radial. Exemplo, uma pequena bola de 0,75 kg está presa a uma das extremidades de uma barra de 1,25 m. Está aqui a barra, e na extremidade dela nós temos uma pequena bola. E a barra tem massa desprezível. A outra extremidade, essa extremidade, está pendurada a um eixo. Então aqui tem um eixo entrando aqui no plano da figura. Qual é o módulo do torque exercido pela força gravitacional em relação ao eixo, quando o pêndulo assim formado faz um ângulo de 30 graus com a vertical? Esse ângulo φ aqui, certo? Então vamos observar que esse ângulo φ, ele é correspondente a esse ângulo aqui que eu estou mostrando. Também aqui é um ângulo φ. Então nós temos a massa é 0,75 kg, o tamanho da haste, que é o módulo do vetor posição, módulo de R, é 1,25 m, e o ângulo φ é 30 graus. Da figura temos a força tangencial, vai ser F seno de 30, porque aqui nós temos uma hipotenusa, nesse triângulo retângulo nós temos uma hipotenusa que é F, que é a força peso, aqui no caso, e o ângulo φ, que, como eu já disse, é correspondente àquele ali. Logo, o torque vai ser F seno 30 vezes o R. Substituindo os valores, nós temos a força, é a massa vezes a aceleração da gravidade, 0,75 vezes 9,8, vezes o seno de 30, que é 0,5, e vezes R, que é 1,25, dando um torque de 4,6 Newton por metro. A nossa referência bibliográfica, livro Fundamentos de Física, do Halliday e Resnick. Muito obrigado pela atenção.